Boa noite, pessoal. Boa noite. Me acenem se vocês estão me ouvindo bem aí. Enquanto eu tento convidar a Mari aqui para entrar. Que bom. Já te aceitei aqui, Mari. Vamos ver se vai. Hum, agora deu. Foi. Oiê! Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu aumentar. Vê Foi. se eu tô te ouvindo. Agora sim. Sim, Tudo bem, Mari? tudo certo. Que Prazer bom estar que a aqui gente com você. conseguiu. Sim, deu tudo certo. Ai, um prazer estar Chegamos falando até. contigo, tá, Mari? Antes de tudo, porque eu te acompanho já há um tempo. E a gente não tem muitos colegas que atuam especificamente nessa área da adoção, né? A gente não Sim, encontra muitos, né? Então, quando a gente encontra, é bom seguir e me inspiro nos seus posts e tudo mais. Então, é um prazer. igualmente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui trocando e aprendendo com vocês hoje. Isso. Mari, eu até vou, antes de tu se apresentar, enfim, que eu não sei se tu conhece, enfim, o Instituto, né? O que que ele faz, na verdade. A gente é aqui da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, não sei se tu já viu, enfim, perto de Gramado, né? Então, aqui em Caxias, a gente é o único grupo de apoio à adoção, né? Que é uma OSC, enfim. E a gente faz diversos trabalhos, né? Um deles seria o principal, né? Que é a capacitação dos pretendentes, aquele que o ECA prevê, né? Então, a gente faz parceria com o fórum ali, né? Com o Poder Judiciário, e a gente faz esse curso. A gente tem o grupo do pós-adoção também, que é os pais que conversam e trocam. A gente tem os psicólogos que preparam as crianças também, que vão para adoção. Então, e tem essa live que a gente faz todo mês também com um convidado especial falando sobre algum tema da adoção, né? Então, ele está dentro do nosso projeto. Maravilha. E daí a nossa equipe, além de ter a presidência, enfim, aí tem eu como advogada, dois psicólogos e uma assistente social. E mais uma coordenadora ali, enfim, administradora que faz todo ali o esquema pra gente funcionar. Basicamente é esse o instituto, né? Porque aqui em Caxias a gente somos únicos, tem outros mais ali em Porto Alegre, né? Sim. Mas aqui em Caxias somos só nós. E aí, quando eu pensei em te convidar, eu disse que, como eu atendo nessa área da adoção, eu converso com bastante pais, né, que estão ali na fila e alguns que já adotaram, eles vêm muito com essa pergunta. Ai, mas está demorando a DPF, né? A Destituição do Poder Familiar, o processo, a gente tem que explicar para eles. E eles sempre surgem muito com essa pergunta. Por que que tá demorando? O que que acontece? Por que a criança já tá comigo? E eu sempre explico aquela questão que o risco é mínimo, né? Uhum. Mas tem todo um processo legal para seguir. Eu acho que seria importante a gente explicar isso. Uma live bem mais didática, né? Já que nós estamos com uma prof. Explicar como é que funciona o processo em si, né? Ali, enfim, para eles entenderem que o risco é mínimo. Então, eu vou deixar de se apresentar. E aí, se tu quiser Ah, iniciar, a gente vai trocando aí, tá? tá bom. Maravilha, Zay. Prazer, pessoal. Me chamo Mariana Lamassa. Eu sou advogada e pesquisadora, professora nesse campo da adoção. Desde 2018 eu pesquiso o tema e depois da minha graduação eu passei a atuar profissionalmente como advogada na área e também tenho a formação como doula de adoção, que é uma atuação que eu não estou exercendo no momento, porque aí fica tarefa demais para eu dar conta, mas tenho essa formação numa perspectiva de pensar a adoção para além desse aspecto jurídico, né? Hoje a gente vai falar mais em termos de processo,
mas aí uma formação que eu busco pensar a adoção no sentido mais amplo, perspectivas sociais, principalmente, uma vez que eu sempre pontuo em todas as minhas falas que a adoção, aqui no Brasil, pelo menos, ela decorre de um contexto maior, ela está inserida dentro de uma pauta social maior, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre destituição, porque as crianças e adolescentes hoje que estão aptas para adoção, em sua maioria são crianças que passaram ou estão aí no curso de uma destituição, então que não puderam permanecer com as suas famílias de origem e por isso demandam a colocação em uma família adotiva como forma de garantir esse direito à convivência familiar, e que é uma conjuntura que, em termos de Brasil, decorre sim ainda de um contexto de fragilidade, às vezes, de política pública, de vulnerabilidades sociais, de não acesso a direitos, de famílias que não conseguem exercer esse cuidado e que aí acabam enquadradas numa situação de negligência, mas que também foram negligenciadas, então numa lógica bastante geracional dessa ausência de cuidado. E aí, sabendo que a adoção está dentro desse contexto maior, né? Qual é o olhar que a gente direciona para ela, inclusive dentro dos processos e da preparação dessas famílias que almejam, né, tornar-se pais e mães por essa via de parentalidade. Então, esse é o trabalho que eu tenho buscado construir, é a perspectiva que guia toda e qualquer abordagem profissional e de diálogo que eu busco estabelecer. Vamos começar sobre a destituição, Vamos. então? Vamos, eu não sei se tu quer contextualizar já, começar, enfim. O que seria melhor a gente falar? Eu fiz umas anotações, Mari, enfim, da questão bem. Como tu trouxe ali a questão social, né? Que a gente, quando a gente fala ali da questão social, é porque o ECA ele também traz muito isso. Porque o que o ECA? O ECA ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele tem os direitos e deveres só da criança e do adolescente, né? Então, quando a gente fala de adoção, a gente fala desse direito da criança da convivência familiar. Então, ela ter o direito de ter uma família, né? Então, eu acredito que se a gente começasse isso, que às vezes a gente fala, a adoção, ela não é só um ato de amor, né, Maria? Ela tem consequências jurídicas, ela é um ato jurídico também. Sim. Então, acho que a gente parte daí, né, de como essa criança chega na família adotiva, né? Sim. Quando a gente fala de adoção, a gente costuma falar o processo de adoção, mas juridicamente o processo de adoção é a última fase de uma série de encaminhamentos que antecedem esse processo até que a criança seja colocada em uma família adotiva. E hoje eu estava até num grupo de apoio à adoção aqui no Rio, a gente estava falando sobre aspectos jurídicos. E a gente conversou justamente sobre isso, sobre esses vários processos até chegar no processo de adoção. Alguns deles nem sequer envolvem a família adotiva. Na verdade, o processo de adoção é quando há esse encontro, né, entre a criança e o adolescente e a família adotiva. Mas tem alguns processos que envolvem ou só a criança, como, por exemplo, o processo que aplica a medida de proteção de acolhimento é um processo que envolve Super. só a criança. O processo de destituição do poder familiar é um processo que envolve a criança e a família de origem. Então, a gente tem aí esses processos que antecedem o processo de adoção em si. A gente tem uma lógica hoje adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de priorização da família de origem, né, dos vínculos naturais. E aí eu sempre gosto de frisar que essa priorização ela não acontece porque a gente não gosta da adoção ou porque a gente não quer que adoções aconteçam. Ela acontece porque a gente tem um histórico jurídico e social no nosso país em que por muito tempo a gente utilizou a institucionalização de crianças, então a colocação dessas crianças nos antigos orfanatos, hoje abrigos, como resposta. E aí esses lugares viravam quase que um depósito de crianças, era um pouco uma lógica de tipo, a gente precisa tirar essas crianças desse contexto social, essas crianças que por alguma forma não estão correspondendo à expectativa social que a gente tem sobre o que seria adequado enquanto uma infância e uma adolescência. A gente precisa tirar elas dessas famílias, desse contexto, das ruas, e aí colocavam-se essas crianças nessas instituições, mas não em caráter provisório e excepcional como é hoje, mas quase que como um depósito propriamente. E era uma lógica que o Estado ele se desresponsabilizava muito
e culpabilizava exclusivamente as famílias. Então, se aquela criança ou aquele adolescente não deu certo, é porque ele não estava numa família estruturada. Então, quando a gente escolhe com o Estatuto da Criança e do Adolescente romper com essa lógica, a gente entende que pode ter uma parcela de responsabilidade da família nisso tudo, mas há também um contexto mais amplo, uma conjuntura social mais ampla, em que essa família também precisa ter condições de cuidar. Então, por isso, o movimento é primeiro de tentar reorganizar essa família para que essa criança retorne e esses vínculos não sejam rompidos, porque o rompimento de um vínculo é sempre um trauma, um luto, uma perda. Então, se a gente puder evitar isso, façamos esse movimento. E só na hipótese desse movimento não trazer resultados, aí a gente vai trabalhar com a hipótese da colocação numa família adotiva. Então, tudo isso antecede a disponibilização de uma criança para adoção dentro ali do que a gente chama de Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que basicamente é um sistema nacional que casa os dados das pessoas interessadas em adotar com as crianças e adolescentes em acolhimento, inclusive aptas ou não à adoção. É um sistema que serve, inclusive, para a gente entender como é que está esse atendimento à infância. É um sistema que ele vai mapear, inclusive, quantas crianças foram reintegradas em tal tempo, quantas não foram, quantas estão aptas à adoção, quantas já estão em aproximação ou conectadas, né, com o pretendente ou não está. Então, assim, é um sistema não só de adoção, mas também de acolhimento que unificou todos esses dados em nível nacional. E aí uma criança ela se torna apta dentro desse sistema quando ela já teve o poder familiar destituído. Então, assim, foram feitas as tentativas. Nessas tentativas não surtiram o efeito esperado, foi verificada a impossibilidade de retorno dessa criança para a família de origem. Então, é proposta uma ação de destituição do poder familiar para tirar a autoridade parental daqueles pais, daquele pai, daquela mãe, né, que tinha que tá ali naquele registro de nascimento e era detentor desse poder até então. E aí, quando esse processo termina e a gente tem o que a gente chama de trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso, a criança se tornaria apta para adoção e aí então teria essa aproximação, essa questão com relação aos adotantes e aí o procedimento de adoção em si, que envolve aproximação, estágio de convivência e aí sim a propositura da ação de adoção propriamente, que vai ter como resultado final o cancelamento do primeiro registro de nascimento dessa criança com a realização de um novo registro agora com os dados da família adotiva, dos avós e tudo mais. Qual é a grande preocupação com a destituição? É que nem sempre esse ato de tornar apto para adoção vai acontecer quando esse processo terminar por completo com esse trânsito em julgado que eu mencionei. O Estatuto autoriza, o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza que essa colocação para adoção aconteça com esse poder familiar suspenso, se o juízo entender que isso é adequado para garantir o melhor interesse da criança. Tudo isso partindo idealmente do pressuposto de que tentativas efetivas de reintegração, de reorganização dessa família foram feitas. A gente sempre parte desse lugar. E aí, qual é o ponto, né? A suspensão do poder familiar, ela acontece no que a gente chama no direito de liminar. É uma decisão que acontece no início do processo. Então, antes da gente ter uma sentença, que é a decisão que acontece no final do processo, a gente tem uma liminar no início do processo dizendo assim, olha, a gente já tem uma série de elementos aqui que indicam que vai rolar uma destituição nesse caso. E aí, sabendo disso, para a gente não esperar todo o trâmite desse processo, a gente já pode suspender aqui no início. E aí, só com essa suspensão, é possível colocar essa criança como apta para adoção. E essa é a situação que muitas crianças, eu diria que a maioria das crianças no Brasil vivenciam. E os adotantes, consequentemente, também vivenciam, no sentido da aproximação com a adoção e depois do processo de adoção acontecer em paralelo ao trâmite da destituição do poder familiar. Porque a destituição do poder familiar, ele é um processo que a gente fala no direito que tem contraditório.
e ampla defesa. Então, assim, o Ministério Público geralmente vai propor essa ação e vai falar: olha, tem esse fato, essa prova, que indica que essas pessoas não têm condições de exercer o poder familiar. E aí, essas outras pessoas, representadas por advogado, mas geralmente pela Defensoria Pública, por conta da condição de hipossuficiência que elas têm, elas vão dizer: olha, não é bem assim, tem esse fato e essa prova que contradiz o Ministério Público o que você está fazendo. E aí é um processo como qualquer processo judicial, no sentido de versões, provas, audiências, testemunhas. E tem ainda um adicional de que essas pessoas, geralmente numa situação de vulnerabilidade, algumas até em situação de rua, às vezes pode gerar um problema de citação, por exemplo, de Uhum. encontrar essas pessoas. E aí vai, volta para o cartório, aí o cartório tenta, aí a defensoria pega, faz um outro pedido, aí o Ministério Público pega, atualiza esse pedido, então tenta dessa forma, tenta dessa forma. Tudo isso, todo esse ir e vir entre os setores e essa necessidade que tem que acontecer mesmo dentro de um processo que vai ter uma repercussão muito séria, que é destituir pessoas do poder familiar, da autoridade que elas têm enquanto pais, vai fazendo com que isso se prolongue no tempo. E aí, por isso, muitos juízes autorizam que as crianças iniciem a aproximação com famílias adotivas enquanto esse processo está acontecendo e com esse poder familiar suspenso. Juridicamente, isso traz algum risco, sim. O ideal é que todas as crianças pudessem iniciar as aproximações com a família adotiva com o processo 100% concluído. Mas a gente costuma dizer que esse risco é mínimo, partindo do pressuposto de que, quando uma ação de destituição é proposta, é porque as tentativas de reintegração já foram feitas e não trouxeram resultados. Então, que a possibilidade de retorno dessa criança para essa família de origem nesse contexto, ela é muito baixa. E a isso se soma o fato de que, em paralelo, ela está formando vínculos significativos com uma segunda família, que depois não vão poder ser simplesmente desconsiderados. Porque às vezes as destituições estão levando, tipo, 6 anos. A gente tem um prazo legal, tá, gente? De 120 dias corridos. Mas ele não é atendido, tá? A nível Brasil, até por uma questão estrutural mesmo das Uhum. varas, de não serem varas especializadas, muitas vezes, quando a gente pensa no interior dos estados, por exemplo. Então, assim, corre em paralelo destituição e adoção. E aí a adoção só termina quando a destituição termina antes. Então, pensa, a criança está há 6 anos numa família adotiva, totalmente integrada, reconhecendo aquelas pessoas como pais. A probabilidade de ter uma reversão, e aí depois desse lapso todo, ela retornar para a família de origem, ela é muito baixa. Mas a gente sempre pontua que juridicamente possível, porque enquanto couber recurso, uma decisão formalmente poderia ser revertida. Então, a gente sempre alerta os adotantes com relação a isso. E eu sempre recomendo que, se a pessoa tiver a possibilidade de ter um advogado especializado para acompanhar esse processo, que faça. Porque às vezes já chegou para mim, por exemplo, um caso em que tem uma nuance ou outra que eu vejo um fator de risco, uma situação mais delicada. Por exemplo, a genitora biológica tinha um problema de saúde mental grave. E no momento que os filhos foram retirados, ela não tinha condição de exercer o cuidado. E aí foi feito o encaminhamento para adoção, com propositura de destituição. As crianças já estavam há um ano com a família adotiva. Mas essa genitora traz uma situação de reorganização dessa saúde mental e se apresenta como alguém que quer ainda exercer esse cuidado dos filhos, que quer reaver os filhos. Então, esse é um ponto um pouco mais delicado, porque a gente está falando talvez de uma situação de negligência que tenha assim acontecido, mas no contexto de fragilidade de saúde mental. E aí são algumas delicadezas que a gente vai ver do caso a caso e da prática que podem acender um alerta diferente. E aí eu sempre tento fazer uma condução no sentido do consenso. Porque famílias adotivas, historicamente, e famílias biológicas foram ensinadas a odiar umas às outras. No sentido de que, para uma ganhar, a outra necessariamente tem que perder. E eu tento, de alguma forma, na minha atuação, quebrar um pouco dessa lógica. Porque, mesmo nos casos que a gente chama de adoções contestadas,
que são essas em que tem a necessidade da destituição, diferente de uma entrega voluntária, por exemplo, a gente pode pensar num contexto de consensualidade se a gente trabalhar com essas famílias de uma outra perspectiva. Por exemplo, nesse caso que eu mencionei, essa genitora pode ter apresentado uma organização de saúde mental, ter interesse no cuidado com os filhos, mas dialogado com ela sobre eles estarem há um ano bem atendidos numa família adotiva, que eles também passaram a identificar como pais, entendendo melhor qual é a realidade dela, se de fato ela consegue exercer um cuidado, ou se permitido a ela algum tipo de informação e contato para esses filhos, ela pode consentir, né, melhor com essa transição deles de um lugar para o outro, sem necessariamente a gente antagonizar essas famílias o tempo todo. Mas aí é uma discussão mais profunda, mais complexa, mas fato é que as destituições geralmente correm em paralelo com os processos de adoção, por conta desses vários fatores que fazem com que ela se alongue no tempo e que o devido processo legal seja garantido. E isso é sinalizado, tá? Quando vocês são chamados a conhecer uma criança, a equipe fala: olha, esse aqui tá com a destituição concluída. Ou não, essa destituição tá em curso. E aí vocês têm a faculdade de dizer: não, eu não quero correr nenhum tipo de risco, assim, 0,00% de risco, então eu só vou aceitar me aproximar de crianças que estejam destituídas do poder familiar. Ou vocês podem entender que, sendo um risco mínimo, vocês aceitam fazer essa aproximação. É o que muito, talvez a maioria dos adotantes faça, entendendo que dificilmente vai ter uma reversão. E nos casos em que há alguma reversão, geralmente há um grande movimento social, acionamentos de tribunais, inclusive tribunais superiores, e acontecem novas reversões, né? É esse o jogo do recurso, Ou sempre eu digo, eu sempre digo também, Mari, ou algum erro, né, que não deveria ter acontecido. Não digo nem às vezes judicial, mas erro de rede, né? Atendimento. Já teve um caso em Porto Alegre que repercutiu disso, tá? É uma questão, acho que a mãe levava ele no médico. A criança estava sempre com alguma situação de saúde, sabe? E ninguém foi, na assistência social, enfim, ninguém foi na casa da mulher para ver a situação, o que tinha acontecido, enfim. E ela tinha uma situação tipo de umidade dentro de casa. Não sei te dizer mais detalhes, foi aliada a mais alguma coisa, alguma outra situação, mas aí a criança foi retirada e foi para a família e depois essa mãe conseguiu reverter. Então ali aí a gente, na época eu lembro que a gente tinha chegado a essa conclusão que houve um erro de atendimento ali, de acolhimento da rede em si. Mas, gente, uma em 1 milhão. Novamente, eu digo isso, é muito raro isso acontecer. Porque que nem a Mari falou, antes da DPF em si, da destituição, a gente tem todo o processo de medida de proteção. Então, esses pais, o pai e a mãe, eles são acompanhados, é determinado encaminhamentos para eles, atendimento, tem que fazer isso, tem que cumprir aquilo, né? Eles têm que mostrar para o juiz que eles ainda querem ser pais, né? Querem exercer esse poder. Nada funcionou, aí que gera a DPF, né? Aí imaginem vocês se realmente vocês recebessem a criança só depois de finalizar a DPF, essa criança ela vai crescer, ou que nem os 6 anos ali que a Mari falou, dentro do abrigo, 6 anos ali no abrigo, esperando a situação jurídica dela, né, se estabilizar. Outra questão que eu trago também, gente, quando o juiz já coloca em família substituta, já coloca a criança em adoção, quando não teve certo processo de medida de proteção, ou adoção ilegal, por exemplo, que às vezes já sai direto, ou situações muito graves, né? Que a gente fala até do abuso sexual, questão de drogas, enfim. Então, cada caso é um caso, né? Sim, a situação de fato de cada família realmente vai poder conduzir a atuações diferentes. Quando há um contexto de violência sexual ou aliciamento, violência sexual, isso pode gerar um outro encaminhamento, até mesmo de suspensão das visitas desses genitores biológicos ou das pessoas que estejam envolvidas. Lembrando que há um movimento de busca não só pelos pais, mas também pela família extensa, né? Por pessoas com quem essa criança tenha vínculo de afinidade, de afetividade e que podem, na ausência desses genitores, demonstrar o interesse em exercer esse cuidado. E aí tem também a priorização por serem pessoas que essa criança já tem um conhecimento, um vínculo prévio,
Porque a ideia desse movimento de não romper os vínculos é tentar minimizar ao máximo os danos que essa criança já experimentou até chegar nesse estado. Porque, assim, quando é aplicada uma medida de acolhimento, que ela é excepcional, é uma das últimas medidas de proteção que o Estatuto sugere, é porque outras medidas também já não trouxeram resultado. Porque quando a rede, e aí quem é essa rede? É a clínica da família, é a escola, é a assistência, que a gente tem os centros de referência da assistência social, os CRAs, os Meu CREAs, os centros Deus. especializados. Toda essa galera é o Poder Judiciário. Todo mundo junto, de alguma forma, está atendendo essas crianças e adolescentes em alguma frente. E aí, quando elas identificam que tem alguma coisa que chama a atenção, que tá meio esquisito, o primeiro movimento não deve ser acolher essas crianças. Deve ser chamar essa família, entender qual é a dinâmica familiar. Essa família recebe um Bolsa Família? Esse Bolsa Família está atualizado? Essa família tem um CAD único? Essa família está referenciada, tem o cartão do SUS? Vamos fazer então uma visita domiciliar a essa família para entender como eles estão organizados? Tem uma situação de moradia? Dá para a gente pedir um aluguel social? Ou essa mãe tem uma situação de drogadição, mas ela quer parar, a gente consegue encaminhar para um CAPS-AD, que é onde faz esse tipo de tratamento? Essa criança tem uma questão de saúde mental que a gente precisa referenciar aqui num CAPSI. O Conselho Tutelar consegue interferir para. Então, assim, são muitos passos. Ou tá tendo. Hoje não é admitida nenhuma forma de correção física para a educação de crianças e adolescentes. Mas a verdade, até se a gente não voltar muito em gerações ou olhar para gerações dos nossos pais, é que isso até pouco tempo era comum. Algumas pessoas podem ter isso como único repertório e reproduzir isso para frente. Então, assim, eu sou de uma geração que não fui corrigida de nenhuma forma com castigo físico, mas a minha mãe foi pela minha avó. E a minha avó exercia o cuidado plenamente da minha mãe. Mas era o repertório que ela própria tinha com relação à minha bisavó. Então, assim, é um olhar cuidadoso de entender o que é uma violência extrema e o que é uma falta de repertório. A gente pode ainda investir nessa família e trabalhar alguma coisa? Ou não? Não dá. Aqui é um caso de violência extrema, violência física, violência psicológica, violência sexual. E aí é uma outra conjuntura. Então, é isso que o caso a caso vai trazer. E aí o Casai pontua a rede não se atentou foi porque talvez tenha promovido um acolhimento, porque a criança estava aparecendo várias vezes lá com questões de saúde, e aí talvez nesse contexto específico criminalizaram essa mãe no sentido de, cara, essa mãe é negligente, essa criança a cada 15 dias ou a cada uma semana tá aparecendo aqui doente, então essa mulher não tá cuidando. Quando na verdade só o ato dela levar para um hospital ou para uma clínica já era um movimento que deveria ter chamado a atenção de alguém que não tem um agir negligente pura e simplesmente, porque alguém que quer ocultar alguma coisa da rede não faz um movimento de levar para um atendimento. Então, é delicado essa questão dos atendimentos a crianças e adolescentes de modo geral, porque é realmente uma rede. Não tem um ator. Essa rede ela precisa se comunicar, essa rede ela precisa trocar. Às vezes um setor vai ver uma coisa que o outro não está vendo. E aí é esse cuidado desse processo, desse pré-processo judicial acontecer com muita consistência para a gente chegar no judicial com a tranquilidade, e eu digo tranquilidade até mesmo para os adotantes, de entenderem que os movimentos que precisavam anteceder essa colocação em adoção realmente foram feitos. O que eu sempre falo com famílias adotivas que às vezes me perguntam sobre culpa, né? De caramba, eu tô realizando meu desejo da parentalidade a partir da tristeza ou da perda de uma outra família. Como é que é isso? Como é que eu falo disso com meu filho? É entender que você não tem culpa direta sobre o que aconteceu, mas que a partir do momento que você se torna pai e mãe por essa via, você se insere nesse contexto social mais amplo, porque esse contexto faz parte da história do seu próprio filho, da biografia do seu próprio filho. Então você se conecta com toda essa dinâmica, e aí por isso é importante ter
noção disso, talvez ganhe mais peso, por exemplo, detalhes da vida que a pessoa nunca cogitou. Como, por exemplo, uma eleição de conselho tutelar, que é um negócio que a gente quase não vai lá Uhum, votar. exatamente. Uma eleição municipal em que, quando ganha a oposição da situação, às vezes desfaz por completo um equipamento para recontratar todo mundo. E isso lá na pontinha significa rompimento de vínculos para as crianças e adolescentes que estão acolhidas. Se você não está dentro desse universo, isso deveria ser de noção geral da sociedade, mas não é. Mas quando a gente entra nesse universo da adoção, seja como profissional, como adotante, enfim, a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre isso e entender que a adoção tem uma perspectiva que ela é privada do lugar do desejo, da família que você vai continuar a construir com a chegada dessa criança ou desse adolescente, da realização, do sonho, né, dos vínculos que vão se formar entre você e essa criança, que talvez seja o aspecto que a gente mais tem em consideração, mas há também um aspecto que não é da ordem privada, mas que é da ordem pública e coletiva, que todo pai e mãe por adoção acaba de alguma forma implicado de forma mais direta quando escolhe essa via para parentar. Porque o filho ou filha vai vir de um contexto muito específico, que não existe na filiação biológica. Eu sempre pontuo, eu chego a ser chata, que eu sempre digo que filiação adotiva e filiação biológica não são iguais. Não quer dizer que você não vai ter os mesmos direitos, que seu filho não vai ter os mesmos direitos. Os direitos são iguais, mas as repercussões são diferentes. E aí eu sempre pontuo isso porque sempre que a gente tentar equiparar para todos os efeitos, inclusive de ordem objetiva, a filiação adotiva, a parentalidade adotiva com a filiação e parentalidade biológica, a gente vai se frustrar porque não é igual e não tem por que ser. É tão potente quanto, é tão família quanto, mas com as suas especificidades. Então, assim, uma família biológica não vai passar, não vai ter dentro da sua história uma família exclusivamente biológica, que é um termo que a Larissa Alves, do Olhar Adotivo, que é uma das principais vozes hoje, talvez, no Brasil, no campo da adoção em Adoção. termos de protagonismo adotivo. Adotivos adultos que começam a falar sobre como é ser adotivo e como isso repercute na biografia e subjetividade deles. A Larissa utiliza o termo filhos exclusivamente biológicos, porque ela fala que todo filho vai ter uma origem biológica e alguns vão ser exclusivamente biológicos e outros vão ter outros marcos na sua biografia. No caso do adotivo, ela pontua que são marcos de sangue e de sobrenome, que o adotivo é formado por esses dois lugares. Então, assim, é diferente. A filiação biológica não vai te pedir uma habilitação, não vai te possibilitar traçar um perfil, não vai te exigir o acompanhamento de uma destituição do poder familiar, não vai te dar vínculos de origem com uma outra família. A filiação adotiva ela vai te dar uma filiação, uma parentalidade em triângulo. E aí, quando você entende e aceita isso, você lida com os desafios que podem vir disso, mas também com as potencialidades, com os aspectos, né, grandiosos que essa filiação, que é essencialmente formada pelo afeto, ela pode trazer. Então, assim, sair do tema da destituição um pouco, mas no final das contas está tudo conectado, Tá tá tudo bom? ligado e perfeito. Tá Nossa, tudo tua ali. colocação foi perfeita, Mari, porque eu sempre, essa questão da destituição, eu sempre digo, eu vou atender casal, a gente quer entrar na fila, sempre surge essa pergunta, ou quando vem a ligação, né? Recebi a ligação do fórum, e me falaram que ainda tá ali. Eles vêm aí, antes de dizer o sim, vem me pedir, vem, ai, o que que eu faço, o que que eu não faço. Quando a Mari trouxe ali, que a técnica que vai atender vocês, enfim, no fórum, elas sempre vão falar essas crianças, gente. Então vai muito de vocês isso, né? E é uma escolha, vocês têm direito de escolher ou não, né? É importante lembrar que se o juiz colocou o juiz ou a juíza, enfim, da vara, é porque a possibilidade de retorno é mínima mesmo, tá? Então, nossa, é muito importante essas coisas que tu trouxe aí, Mari. Uma aula. É exatamente isso. No final das contas, vocês vão poder sinalizar com que vocês se sentem ou não confortáveis. E é muito importante fazer uma autoanálise e, de fato, entender com que vocês se sentem ou não confortáveis. Assim, Uhum. não entrem em uma coisa, uma situação em que vocês não estão plenamente confortáveis com aquilo ali.
vocês podem, por exemplo, fazer antes de dar a resposta do topos sem a destituição concluída, entender qual é a história da criança. Porque às vezes vocês podem se deparar com um contorno muito específico, por exemplo, de uma situação de violência, que vai poder, de alguma forma, deixar vocês mais seguros no sentido de essa situação específica aqui, aí realmente juiz nenhum vai reverter isso aqui. Ainda que o jurídico traga a possibilidade de reversão formal, vocês, analisando subjetivamente o que tem ali de conteúdo, vão falar, não, isso aqui é realmente muito grave, é uma situação muito delicada, foi feito esse movimento que não trouxe resultado. Então, vocês podem também ter esse tipo de diálogo, de tentar entender com a equipe qual é a situação da criança e do adolescente especificamente, para se sentirem mais ou menos confortáveis com relação a essa destituição ainda não concluída. Mas, assim, de fato, é padrão Brasil, vou dizer assim, que que as destituições corram em paralelo com as ações de adoção. Então, é muito comum. É muito comum mesmo. Gostaria até que fosse menos comum, no sentido de trazer mais segurança para todo mundo, porque pensem nessa situação muito específica que a Zay trouxe, né, em que foi identificado um erro de rede. Extremamente delicado o rompimento desse vínculo que se formou com a família adotiva, mas também igualmente delicado essa genitora perder esse filho por um ato que não foi um erro dela. E aí, às vezes, essas provas, esses tempos, essas discussões se alongam realmente. E aí, quando vem uma decisão definitiva, a situação já se embaralhou muito. Mas a ideia é basicamente essa, né? Que as tentativas antecedam a propositura, a inauguração de uma destituição do poder familiar, de modo que, se chegou no ponto de propor uma destituição do poder familiar, pelo menos idealmente, e aí eu digo idealmente porque eu sei que a prática é delicada. Eu sei que o estatuto vai falar que pobreza não é motivo para destituição, mas se vocês querem saber de prática de Brasil, ainda é bastante motivador quando a gente vê quem são essas famílias. Vocês não vão ver Exato. família classe média alta, Não, destituídas do poder familiar. não, Ainda não. que existam motivos em termos de exposição de crianças, em termos de cuidado, exploração de trabalho, tudo isso. Então, assim, mas eu tô partindo aqui do que o estatuto fala e do que deveria ser a nossa E, prática inclusive, os correta. pais, os pretendentes, enfim, eles trazem muito a fala do ai, mas se eu encontrar na rua. Gente, essas pessoas não frequentam os mesmos lugares que geralmente vocês que estão na fila vão frequentar. É difícil, que nem a Mari. Muita gente às vezes estão em situação de rua, drogadição. Vocês não vão ver no shopping, Sim. sabe? É bem difícil. Então, quando a gente fala que é situação de pobreza, vulnerabilidade, é porque elas estão quase assim, ó, 90% nessa situação. Uma informação muito importante que as pessoas às vezes desconsideram e que impacta muito a vida das crianças e adolescentes é que a adoção ela tem uma repercussão em termos de ascendência de classe. E aí as pessoas elas costumam olhar isso sobre um aspecto exclusivamente positivo, no sentido de essa criança vai acessar melhores escolas, melhores condições de saúde, vai conquistar coisas materialmente falando, mas tem um ponto dessa ascendência de classe que ela é muito delicado, principalmente quando a gente fala de crianças um pouco maiores e adolescentes, que você cresceu numa situação, de repente você está numa outra conjuntura que você não entende nem alguns comportamentos e ao mesmo tempo você tem a tua conexão com a tua origem e fica se perguntando como é que eu posso estar desfrutando disso tudo, enquanto pessoas com quem eu convivi, com quem eu ainda tenho vínculo, porque é importante lembrar que a adoção não é marco zero na vida de ninguém, inclusive nem de bebês. Como é que eu me posiciono, né, nesse lugar de que uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui. Então, essa ascendência de classe, ela sempre vai acontecer na adoção, porque eu não tô dizendo que todas as famílias adotivas são ricas. Mas comparativamente com as famílias de origem, elas sempre estão em uma posição materialmente superior, tá? E porque é realmente uma situação de bastante vulnerabilidade mesmo. Então tem esse movimento de ascendência de classe, né, dentro da adoção,
que tem repercussões não só positivas em termos de acessar coisas materiais, Uhum. mas que podem ter repercussões para a parte psíquica dessa criança, da subjetividade dela, que são muito significativos. Então, sim, a probabilidade de você encontrar nos mesmos espaços são mínimas. Nos mesmos bairros, inclusive, são mínimas. E aí eu volto para a questão do consenso. Claro que cada caso é um caso. Às vezes podem ter casos, por exemplo, de envolvimentos da família com organizações criminosas. E aí é um contorno específico que, inclusive, o judiciário vai considerar no momento de colocação numa família Uhum. adotiva. Às vezes vai, por Botar conta aqui. dessa especificidade, vai buscar uma família que fique num local mais distante. Então, Sim. isso já é considerado. Mas, assim, se não for uma conjuntura dessa, uma conjuntura em que tem algum tipo de perseguição, de busca, etc., não precisa também demonizar essa família de origem, né? E temer o tempo todo. Se acontecer alguma coisa mais gravosa, existem sempre medidas que podem ser adotadas, medidas de proteção, de segurança, inclusive de ordem judicial. Mas eu parto sempre do pressuposto de que, assim, de alguma forma é também a família dessa criança e desse adolescente, ou desse adolescente. E aí a forma como essa criança, esse adolescente dialoga com essa família, ela pode variar muito, né? Ele pode não querer contato nenhum, mas de alguma forma também pode ainda se sentir vinculado e querer esse tipo de comunicação. A idade pode ser um fator aí de interferência. Inicialmente chegou mais novinho e não quer, mas cresce e quer. Então, enquanto uma parentalidade que acontece em triângulo e que ela não termina com a sentença de adoção, depois que a destituição for concluída e a adoção consequentemente for concluída, não é como se a partir dali, então, a partir daqui eu vou viver como se a adoção não existisse. Não, essa parentalidade em triângulo vai sempre existir, Uhum. porque é própria desse vínculo. E aí, sabendo disso, as interações desse triângulo, elas vão se dar de diferentes formas. E aí, partindo desse pressuposto que eu falo, não precisa demonizar a família de origem. Não precisa romantizar também. Eu sempre brinco. Mariana, vou sentar todo domingo para comer um estrogonofe com uma Coca-Cola gelada com a família de origem do meu filho? Não, não vai, não precisa ser desse lugar. Mas é no sentido de direcionar um olhar menos amedrontado, mais respeitoso, porque isso abre vias, né? Nem que seja uma via de reflexão, não necessariamente isso vai gerar uma interação entre as famílias, mas pelo menos traz alívio, alívio para essa criança, alívio para vocês que saem desse lugar de temer o tempo todo, de vão me tomar e eu tenho que firmar esse meu lugar de exclusividade. E se essa família de alguma forma se manter presente na vida do meu filho, ainda que psiquicamente, a minha posição enquanto pai ou mãe adotiva está em risco. Não tá, gente. Não é assim que Ah, se constitui uma parentalidade pela via da não. adoção. Então Eu é isso. sempre trago uma fala assim, no curso, principalmente para os pretendentes, né? Ah, quando, enfim, a criança trouxer alguma situação que vivenciou na família, alguma fala, alguma situação ruim, nunca ficar naquela fala ou na posição de julgamento, né, Maria? Eu sempre digo, falar que agora vai ser diferente, isso não vai acontecer aqui, mas nunca xingar ou falar, não, aquela lá não, né, não fazia, não era tua mãe, era uma pessoa ruim, nunca uma fala nesse sentido, a gente sempre traz isso pra eles, nunca de julgamento, dizer que tu tem muitas mães que inclusive falam ali no pós, nossa, não, tu tem duas mães, a mamãe tal e a mamãe tal, né? As crianças que lembram, né, enfim. Então, acho que é muito importante essa fala que a gente traz ali, de não demonizar, não romantizar, mas também não, porque quem somos nós, né, pra julgar, né? É uma posição mesmo de tentar ter equilíbrio e Isso. abertura. E é por isso que é tão importante não equiparar por completo filiação adotiva com filiação biológica. Uhum. Porque eu sempre falo que qual é o maior medo que uma pessoa que tenta equiparar para todos os efeitos a adoção filiação adotiva com biológica pode ter, que do nada surge uma outra mãe, um outro pai, porque é como se todo esse imaginário ele fosse destruído por essa outra figura. Quando na verdade a potência da adoção é justamente
a de demonstrar como o vínculo e o afeto e esse lugar da parentalidade ele pode ser construído e como isso não deslegitima os vínculos de origem, né? Como as coisas podem coexistir, como a gente, enquanto ser humano, é inventivo em termos de relações. E é curioso porque essa admissão dos vários vínculos e dessa rede, ela já aparece em vários outros campos, né? Quando a gente pensa em direito de família, por exemplo, a gente tem aí a multiparentalidade, que admite uma certidão de nascimento com dois pais, duas mães, Uhum. 87 avós. Mas na adoção isso tem uma resistência muito grande, porque as pessoas dentro desse instituto foram ensinadas a que para uma ganhar a outra tem que perder. E aí é Exato. isso que devagarzinho a gente vai desconstituindo. Isso tem tudo a ver com destituição do poder familiar, que é justamente um processo de perda. E que talvez se a gente conduzisse o nosso olhar de uma outra forma lá desde o comecinho, talvez esses processos nem precisassem se alongar tanto, É, é. né? A gente conseguiria construir de outra forma. Sim. Antes de encerrar, Mari, só mais um ponto que eu quero trazer da questão, novamente, que muitos pais, depois que a criança já tá ali com eles e tá na pendência da DPF, a questão do nome, né? Que ainda fica o sobrenome dos pais biológicos e em muitos locais, digamos, escolas, médicos, instituições, enfim, insistem às vezes em chamar. A gente já viu situações aqui de escola aqui na cidade, sabe, Mari, de não aderir ao o nome afetivo, né? Então, é um problema que elas trazem que. E realmente, outra, a criança também, gente. Tem criança, quando já é maiorzinha, um problema de identificação, né? Então, esse é um probleminha. Além da criança de identificação, a gente tem um problema também da sociedade em si, porque as pessoas não falam muito sobre adoção. A não ser nós que vivemos nesse mundo, eu sempre Exato. tento falar para todo mundo, mas a gente vê pouco na TV, a gente vê, às vezes, notícias que saem só notícia ruim, né, atrelado a alguma questão ruim, às vezes é difícil tu ver alguma notícia que é de ensinamento, enfim, ou de onde tá trazendo alguma história bonita de adoção, mas aí é isso, as pessoas não falam sobre o assunto e aí não tem conhecimento sobre o assunto. A questão de vacinas, a gente já viu também dificultarem, assim, em UBS e tudo mais. Então, esse é um problema que, na pendência da DPF, a família sofre. Que me Sim. trazem esses relatos, né? Eu não sei se o Rio Grande do Sul tem uma lei estadual sobre a questão do nome afetivo. Tem. Rio São Paulo eu sei que tem, que é o eixo que eu tenho atuado mais. E é isso, assim, infelizmente alguns estabelecimentos, né, algumas empresas que não querem utilizar o nome afetivo, mas isso é exigível. Inclusive utilizando, né, as respectivas leis aí que trazem essa possibilidade. A ideia é justamente essa, né? Que a criança está dentro já de um contexto familiar, e aí tem toda uma questão de identificação. É muito importante também o processo de escuta dessa criança nesse tempo, entendendo também como ela se identifica e como ela quer ser reconhecida. Eu sempre falo que com relação ao prenome da criança, eu não recomendo mudar. Eu parto da regra de não mudar, independente da idade, inclusive se chegar a bebê. Porque isso depois no movimento de busca pode ser muito significativo, saber que fui nomeada dessa forma, fui mantida dessa forma. Quando tem a possibilidade de escuta da criança, escutem. Então, acho que vai muito também daquele lugar de motivação, de idealização. Eu quero parental, eu quero ser mãe da Mariazinha com essas características específicas. Aí vai de um processo de elaboração maior, mas com relação ao prenome, quando há possibilidade de escuta da criança, sempre escutem. E com relação ao sobrenome, a gente tem já a possibilidade de, antes da destituição concluída, utilizar esse nome afetivo, de fato, a modificação de documentações e tudo mais. A gente só vai conseguir fazer depois, né, Depois. com o processo concluído.
Mas se isso é uma questão que traz alívio para a dinâmica familiar e, sobretudo, para criança e adolescente, exijam nesses espaços, vão lá com a lei e falam: olá, tudo bem? Aqui está o dispositivo de lei. E aí são incômodos que realmente vão acontecer, mas se serve de consolo ou não, muitos incômodos vão acontecer dentro da criação de uma criança ou um adolescente adotivo, tá? Vocês vão ter muita dificuldade em escola, para encontrar uma escola que compreenda, que trabalhe o tema, né, com eles de forma acolhedora, que entenda eventuais repercussões de ser um filho adotivo, ou já num outro campo, porque é um equilíbrio, sabe? É reconhecer as especificidades e, ao mesmo tempo, você não fazer uma diferenciação em absoluto com relação às outras pessoas. Então, é sutil. Quando a gente fala que a gente não queria que a adoção fosse um universo isolado, é por conta disso. É porque Uhum. só se a gente falar coletivamente sobre isso como um tema natural é que a gente pensa políticas públicas para esses sujeitos, políticas públicas para essas famílias. Porque o que acontece também? Muito é exigido das famílias adotivas, mas quando a adoção se conclui, tchau e benção. Agora vocês voltam para esse ambiente que é do privado, que é do particular, da família de vocês, e zero suporte. E é desafiador pra caramba, para todos os envolvidos, para criança, para adolescente, para vocês enquanto família adotiva também. Então, por isso que a gente tem que conversar muito enquanto sociedade sobre esse tema, porque a gente parece que vive no 880, né? Ou é a tragédia do filho adotivo mata pais, completamente demonizando a figura desse filho adotivo, estereotipando esse filho adotivo. Uhum. Ou são sempre histórias muito românticas de como a adoção é linda, perfeita, fácil, feliz, adote uma criança. Que aí colocam a adoção nesse lugar de caridade e não efetivamente Exato. preparam as pessoas. Então a gente precisa achar um meio termo de informação, técnica, perspectiva social e coletivamente a gente conversar sobre isso. Então, assim, utilizem a lei dos estados de vocês sobre nome afetivo, exijam que seja cumprido se essa possibilidade está lá. E antes até de exigir a lei, conversem com os filhos de vocês para entender como eles querem ser reconhecidos nesses espaços, né? De uma forma que faça sentido para a individualidade deles e da família. Perfeito, Mário, perfeito. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu falar Falo a muito, problema. falo Ah, disparada, né? pra mim Desculpa. foi uma aula, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer muito. Tu conseguiu trazer muito essa problemática que eu queria mesmo. Que, resumindo, né? Vocês provavelmente vão receber, falando agora para os pretendentes, para quem está na fila, uma criança que esteja na pendência do processo de destituição, né? Mas a probabilidade de retorno para a família biológica é mínima, tá, pessoal? Então, por todos esses fatores aí que a gente conversou. Lembrando que o processo de adoção também, ele é um outro processo específico, tá, gente? Que é quando vocês iniciam ali a aproximação, o estágio de convivência e tudo mais. Então, eu sempre inicio o curso falando isso, né? Que geralmente são três processos que interessam para quem vai entrar. A habilitação para adoção, a adoção em si e a destituição do poder familiar. São três processos diferentes. Às vezes acho que é tudo um só, mas não, né? É um em relação à criança, um em relação a vocês, então... E é isso, Mário. Eu não sei se tem mais alguma coisa que tu quer colocar. Não, acredito que não. Acho que os principais pontos a gente levantou, né? É realmente um processo longo até a criança ser colocada para adoção, mas é um processo necessário quando a gente entende que a adoção ela é parte de um sistema maior, ela não pode nunca ser pautada como uma solução única, isolada, porque senão a gente ia ficar secando gelo. A gente já seca muito gelo, tá, gente? Infelizmente. Porque é isso, se a gente pauta a adoção isolada de todo o resto, a gente ia ficar no movimento de tira a criança de uma família, coloca em outra, e a gente ia ficar numa lógica de reproduzir violências. Então, a gente tem que pensar de forma maior, então por isso que tem todos esses processos que a gente conversou, que antecedem o processo de adoção, é por isso que tem prazos, por isso que tem devido processo legal, é por isso que demora. Existem críticas à burocracia e à morosidade que podem e devem ser feitas, principalmente em termos de estrutura, de sistema, de várias especializadas, de equipes disponíveis.
Então, uma questão de logística, às vezes, que traria muito mais dinamismo a todo esse processo. Mas eu estou destacando isso só para a gente não cair num discurso que às vezes é muito raso de que adotar é muito burocrático ou muito demorado. Porque existe um caminho a ser percorrido para que a gente tente, assim, da forma mais completa possível. E ainda assim acontecem tropeços nesse caminho, que essas crianças sejam colocadas em famílias seguras e que elas possam, enfim, gerir da melhor forma possível todas as repercussões dessa transição entre famílias. Por isso que eu tento sempre pautar de alguma forma o consenso, a gente sair desse lugar de inimigo. Eu resolvi, eu escrevi esse livro aqui, que deve estar trocado aí, que basicamente ele vai falar sobre isso, é uma ideia ousada de pensar a adoção aberta para o Brasil, mas que talvez eu sempre falo que a maior potência do tema talvez nem seja a modalidade de adoção aberta, mas a gente deslocar as pessoas desse lugar de que precisam ser inimigas dentro de um processo de adoção. Uhum. Não precisam. E acho que é isso tudo. É complexo, é antigo, a gente não resolve essas demandas de uma hora para outra, mas se a gente tem, no mínimo, disponibilidade para pensar sobre isso, principalmente pessoas que querem viver essa via de parentalidade, se lançam realmente a ter uma preparação profunda, nada vai te preparar para tudo. Nada vai te preparar para ser pai e mãe assim por completo. É uma roleta russa, assim, a parentalidade. E quem se lança para isso tem que estar aberto. Mas o que a gente puder ler, se preparar, ampliar o olhar, Isso. pensar criticamente, que a gente faça, que a gente tenha disponibilidade para isso. E aí era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que de alguma forma eu tenha acrescentado na formação de vocês, na perspectiva de vocês sobre o tema da adoção e sobre essa dinâmica da destituição. E eu estou sempre disponível para a gente conversar, para se tiver ficado alguma dúvida, podem contar comigo nesse processo. Obrigada, Tamara, e te agradecer pela disponibilidade ali, de aceitar de primeira, fiquei bem feliz. E te convidar para umas próximas aí, se tu quiser, pra gente fazer mais lives ali, porque a gente sempre tem assunto, adoção ali, ainda mais que a gente gosta de falar, né? A gente tá aqui, então, te agradecer, o Instituto agradece, tá? De coração, que a gente siga aí na luta, né? De É uma luta. trazer em pauta, de ter processos melhores, né? Tirando, eu falo muito sobre a não romantização da adoção, né? Claro, a gente tem histórias lindas, com certeza, a gente tem adoções que Sim, dão super, muitas. super certo, mas a gente não quer romantizar nunca, dizer que a adoção ela é simples, ela é fácil, ela é tranquila. Não, gente. A Mari falou várias vezes, e eu repito, a adoção tem especificidades dela. Tem situações, sim, que só ocorrem com a adoção, né? E é isso. Deixa eu ver se teve alguma pergunta só antes de nós encerrar. Acho que não, teve só comentários de maravilhosa, ó. Uma fala com propriedade, necessária, excelentes falas. Olha aí, Mari. Que Aqui eu não interessante. estou conseguindo ver nenhum comentário, mas É, depois. ó, uma fala com muita propriedade, muito necessária, excelentes suas falas, aprendendo muito. Live maravilhosa, gratidão por tanto ensinamento. Isso aí. Então tá, Mari. Brigadão. Beijo, Um pessoal. beijo, tá? Obrigada pelo convite. Eu que Tamo- agradeço, tá? Tchau, tchau. Tchau, A tchau. live vai ficar salva, tá, pessoal?